Meu nome é Caroline e eu sou estudante do programa de pós-graduação em Estruturas e Construção Civil da Universidade de Brasília. O meu trabalho é sobre avaliação da evolução de danos em pavimento rígido de ciclovia. O trabalho foi desenvolvido juntamente com meu orientador e professor da Universidade de Brasília, Cláudio Henrique. Bom, esses serão os tópicos abordados na apresentação. Farei uma rápida introdução, farei uma breve revisão bibliográfica sobre o assunto, será apresentada a metodologia, em seguida serão apresentados os resultados e análises, as conclusões, por fim, as referências bibliográficas e os agradecimentos. Bom, dando uma rápida introdução ao tema, as grandes cidades têm enfrentado diversos problemas. Um deles é a questão da mobilidade urbana. De forma a solucionar esse problema, tem-se pensado em novas alternativas de transporte. Uma dessas alternativas é a bicicleta. Então, as cidades estão investindo cada vez mais na construção de ciclovias, de forma a incentivar as pessoas a utilizarem esse modal. Para a construção dessas ciclovias, diversas são as opções de materiais para pavimentação. Os três apresentados na figura 1, o pavimento rígido de concreto, pavimento asfáltico ou flexível e de blocos intertravados são as opções mais comuns utilizadas aqui no Brasil. Bom, como qualquer outra estrutura, durante a vida útil, essa estrutura está sujeita a sofrer ações de agentes patológicos. Então, é importante observar como vai ser a evolução desses danos e se isso vai prejudicar a duração da vida útil estabelecida no projeto. No caso de pavimentos rígidos rodoviários, o DENIT estabeleceu o ICP, Índice de Condição de Pavimento, que analisa a severidade dos danos nesse tipo de pavimento em específico. Antunes tenta aplicar a metodologia do ICP em ciclovias e observa que não é adequado devido às divergências que existem entre o pavimento rodoviário e o pavimento cicloviário. Pensando nisso, então, Silva Júnior, em 2018, propõe o FDC, Fator de Danos de Ciclovia, que leva em consideração a severidade, a área atingida, voltado especificamente para o caso das ciclovias. Bom, o objetivo do trabalho, então, é avaliar a evolução de danos do pavimento rígido das ciclovias, localizadas na esplanada dos Ministérios, área central de Brasília. Bom, será feita uma comparação entre os resultados obtidos por Silva Júnior, com a inspeção que foi realizada em 2017, com a inspeção realizada por mim em janeiro de 2020. Bom, fazendo uma rápida revisão bibliográfica, a complexidade nas etapas do ciclo de vida acabam tendo uma influência na duração da vida útil. Alguns problemas apontados por alguns autores durante essas etapas desse ciclo de vida podem diminuir a vida útil, como, por exemplo, a ausência de informações importantes no projeto, que podem prejudicar a execução, o subdimensionamento do tráfego, a baixa qualidade na execução, incluindo baixa qualidade dos materiais, e manutenção insatisfatória. Para os trabalhos voltados a pavimentos rodoviários, muitos autores têm tentado estabelecer uma relação entre o ICP e a vida útil. Da mesma forma, é possível tentar estabelecer uma relação para o caso das ciclovias, entre o FDC e a vida útil. Bom, essas daqui são as 12 manifestações patológicas levadas em consideração no cálculo do FDC. Fissura transversal, fissura longitudinal, fissura diagonal, fissura de canto, fissura de retração plástica, quebra localizada, quebra de canto, esbocinamento, manchas, alçamento de placas, buracos e placa dividida. Todas essas manifestações acabam entrando nesse cálculo aqui. Então, a metodologia desenvolvida por Silva Júnior consiste em dividir as amostras, dividir a ciclovia em amostras com 20 placas, e cada uma dessas amostras possui uma área de 150 metros quadrados. Então, nesse cálculo aqui do FDC, é considerado a área danificada pela anomalia, o número de placas afetadas e a severidade de cada um dos danos.
Então, aqui na tabela 2 estão apresentados os conceitos do FDC, que são bastante semelhantes aos adotados no ICP. Bom, o CNA que tem aqui, que é esse índice aqui constante de ponderação das anomalias, ele é obtido através dessa tabela, onde se observa as áreas degradadas de acordo com algumas anomalias que são mais comuns para as ciclovias. Bom, falando um pouquinho da metodologia, a ciclovia analisada está localizada na Esplanada dos Ministérios. Ela foi escolhida por 3 razões: por estar na área central de Brasília, ser uma das mais utilizadas e ser a ciclovia com maior número de danos estudado por Silva Júnior lá em 2018. A extensão dela é de 2,94 quilômetros e ela foi dividida em 50 amostras. A inspeção do pavimento foi feita usando a mesma metodologia proposta por Silva Júnior. A inspeção foi realizada em janeiro de 2020 e foram comparados os resultados com os obtidos aí pelo Silva Júnior lá em 2018. Bom, dando uma olhada nos resultados, é possível observar esses de azul aqui são os danos em 2017 e os de vermelho são os danos em 2020. É possível observar que houve um aumento aí em quase todos os danos, né, exceto aqui na quebra localizada. Foram contabilizados 1.987 manifestações patológicas. O intervalo de tempo, apesar de ser só de 2 anos e meio, foi bastante significativo, pois mostrou um aumento no número de danos presentes. As fissuras aí aumentaram de forma significativa, foram as grandes campeãs aí no número de danos. Bom, pensando na questão das intervenções e manutenções, foi observado que houve algumas. Uma das que aconteceu foi tamparam alguns buracos e a outra foi a substituição de algumas placas. Então, essas intervenções acabaram impactando aqui no FDC. Então, por exemplo, algumas amostras que estavam classificadas como ruins, agora já não estão mais classificadas como ruins. Então, houve uma melhoria no FDC. Então, houve um aumento na quantidade de danos. Porém, esse aumento não contribuiu necessariamente para uma piora aqui da classificação no FDC. Porém, é importante salientar que, apesar da severidade de boa parte dos danos ter sido baixa, ela pode se agravar com o tempo se não forem feitas as intervenções necessárias. Bom, conclusões do trabalho, então. O período aí de 2 anos e meio de intervalo entre as 2 inspeções foi relevante. Houve um aumento no número de manifestações patológicas, especialmente das fissuras, e o grau de severidade deu uma leve diminuída. Por isso que é importante ter essa análise qualitativa e quantitativa, de forma a entender se um aumento ou uma diminuição no número de patologias se vai implicar necessariamente numa melhoria ou numa piora aí do FDC. Bom, foi observado que houve intervenções na ciclovia e é importante salientar que se os danos, alguns danos aí não forem feitas as intervenções necessárias, manutenções e as manutenções adequadas, pode haver um agravamento desses danos, fazendo com que o FDC piore, né, a classificação da amostra diminua. Essas foram as minhas referências bibliográficas. Os agradecimentos, agradeço ao CNPq pelo apoio recebido para o desenvolvimento dessa pesquisa e muito obrigada.